Graça e paz, amados. Amém? Eu só queria justificar, a minha esposa, a Ângela, não está aqui, porque essa semana nós ganhamos mais um netinho, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Porque filho, né? O salmista diz que é bênção, né? E neto é mais ainda, né, irmão? Quem é avô aqui sabe, né? O nosso segundo neto, Pedro Henrique, veio há pouco, o João Marcelo, agora o Pedro Henrique. Graças a Deus, eu agradeço a Deus, foi uma gestação tranquila, né? O menino nasceu forte, com quase 4 quilos, amém? E isso é o Senhor que tem cuidado de nós, amém? Queria que você dissesse para o seu irmão uma seguinte frase: guarde bem o seu tesouro. Diga para o seu irmão. Eu vou falar hoje, irmão, Deus colocou no meu coração, a respeito desse tesouro, esse tesouro que é a palavra de Deus. Vamos compartilhar o Salmo 119, 11. Que o salmista Salmo 119, 11. O salmista, todos encontraram? Amém? Glória a Deus. O salmista no Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, preste atenção do valor, da importância que é a palavra de Deus. Ele diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista guardava esta lei como se fosse um tesouro. Por isso que eu quis dizer, guarde esse tesouro. Porque ele guardava de tal maneira, para ele que era um tesouro precioso. E ele, nesta palavra, ele quis dizer que a importância da palavra de Deus, que ele guardava de tal maneira que para ele era como fosse um tesouro. Mas o salmista também diz no Salmo 119, Salmo 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmão, preste atenção na importância da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque sem a luz, eu vejo momentaneamente quando a gente está num local que acaba toda a energia, que nós ficamos sem iluminação, sem luz. Você vê que no mesmo momento todo mundo grita, como se fosse um apavorado. E de repente quando ela volta há um grito, esse tipo de alegria, de felicidade, que a luz voltou. Então, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não tem como, mano, a gente tropeçar na claridade. Na claridade nós conseguimos discernir as direções. Mas quando perdem a luz, nós podemos cair no abismo. Irmão, as trevas não combinam com a luz. É o oposto da luz. E o salmista aqui diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu quero me ater hoje na palavra, como nós temos guardado a palavra. Irmão, porque isso é um tesouro tão importante na nossa vida, que nós recebemos. O salmista diz que ele guardou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero dizer como nós hoje, fazer uma interrogação, como nós estamos tratando dessa palavra, como estamos cuidando desta palavra, que é ministrada, que nós recebemos, todo domingo, durante a semana, e muitos há anos. Mas eu quero contar para vocês um caso, e como deve ser ministrado essa palavra, como ela deve ser guardada no nosso coração, porque quando aqui falava coração, lá no passado, hoje nós entendemos que é mente, memória, mas o salmista que guardava no seu coração, era o conhecimento daquela época. Mas eu queria narrar um fato. Eu normalmente conto muito testemunho, hoje eu não vou contar, só vou contar esse, para que a gente possa entender
como é importante guardar a palavra. Isso aconteceu nos anos 70, quando Teresópolis sediava muita casa de veraneio. Era uma cidade que todos os generais da época que comandavam o país, todos os generais tinham casa de veraneio em Teresópolis. E tinha lá um zelador que cuidava de uma casa, um caseiro, como a gente trata. E esse caseiro cuidava dessa casa e tinha aquele general, tinha aquela família como se fosse dele, porque ele estava há muitos anos naquela casa. E ele cuidava de tudo. E era um crente de uma igreja. E determinado dia escalaram ele para pregar. Esse irmão eu tratava como irmão Benedito, e é o nome dele, Benedito. Irmão Benedito. E ele foi escalado para pregar naquele domingo. Um domingo. E ele então ficou aflito, porque o patrão vinha todo final de semana, e ele ficava a posto todo para atender o patrão, sábado, sexta que ele chegava, sábado, domingo, toda a atenção era dada para o patrão. E ele, naquela semana que ele foi escalado para a semana seguinte para pregar, e ele estava sem jeito, né, de chegar o patrão. Sexta-feira o patrão chegou, estranhou que ele já tinha feito todo o serviço, lavado o canil do cachorro, preparado tudo. E no sábado, o patrão chegou na sexta, ele cuidou. No sábado ele procurava um jeito de falar com o general, que ele, domingo, ele tinha que sair mais cedo, porque ele foi escalado para pregar. Então, vários momentos ele procurava o general, mas ele estava sempre com um amigo. O general trouxe um amigo também que era general. E os dois ficavam juntos, mostrando e tal, e ele não tinha uma oportunidade. Mas, no momento, ele tomou coragem e chegou perto do general e falou: senhor, eu queria pedir ao senhor, amanhã, se o senhor podia me liberar depois do almoço, que eu fui escalado para pregar na minha igreja. E o general falou assim: não, pode sim, não tem problema, eu vou fazer tudo, vou deixar tudo pronto, diz ele, para pregar no domingo. Aí ele saiu, o general virou para o amigo também, que era general, e falou assim: como é que esse Benedito vai pregar, pá? Se ele é analfabeto, não sabe ler. Ele aqui, quando assina o recibo, ele ficha o recibo. E aí aquilo passou, trabalhou o sábado todo. No domingo de manhã ele levantou cedo, cuidou de tudo, né, porque o patrão já disse que ele podia sair depois do almoço no domingo. Então, o que aconteceu? Ele saiu, preparou tudo à tardezinha, se arrumou, botou o seu terno, e saiu e despediu, como fosse uma gratidão. Obrigado, senhor general, obrigado, patrão, obrigado por o senhor poder me liberar mais cedo. Aí o patrão virou para o amigo e falou: como esse Benedito vai pregar? Se é um analfabeto, não conhece a palavra. Aí o amigo dele passou um pouquinho, virou para o amigo e falou assim: vamos lá na igreja dele ver ele pregar? E o general falou: mas ele não sabe ler, rapaz, como é que você vai na igreja? E o amigo insistiu: vamos lá, rapaz, vamos ver. Falei: eu não sei nem onde é a igreja dele. Aí o patrão procurou saber onde era a igreja, perguntou: você sabe onde é a igreja do Benedito? Em tal lugar. E foram os dois. Pegaram o carro, quando chegaram no culto, estava terminando o louvor para entrar na palavra. E o Benedito chamou, aí veio o pastor: agora nós vamos ouvir a palavra do irmão Benedito. E ele olhou os dois generais, estavam lá, o patrão e o amigo dele. Eu só quero dizer, irmão, para você prestar atenção, o que é guardar a palavra de Deus no seu coração. E Benedito, sem saber ler, chegou e abriu a Bíblia. Imagina, irmão, uma pessoa que não sabe ler. Ele era analfabeto. Ele abriu a Bíblia e só diz assim: conforme o pecado entrou no mundo através de Adão, mas através de Jesus Cristo entrou a salvação, a redenção do homem. E ele começou a desenvolver entre o pecado de Adão e a salvação através de Jesus Cristo, o Senhor. Para não alongar, irmão, ele começou a pregar. E no final da pregação ele fez um apelo. E os dois generais aceitaram Jesus naquela noite. Glória a Deus, aleluia! Ele guardou a palavra no seu coração, mesmo sem saber ler, sem conhecer uma palavra. Mas ele guardou no seu coração. Eu te digo, irmão, que muitos grandes pregadores já ganharam muita gente, mas no período militar, você ganhar 2 generais para o Senhor, era difícil, mas a autenticidade e o conhecimento, por quê? Ele gravou no seu coração a palavra de Deus.
Então, o que eu quero dizer, como nós estamos hoje guardando a palavra de Deus, como ela tem sido nos nossos corações ou na nossa mente, na nossa memória, como está a palavra, nós estamos ouvindo a palavra e saindo e esquecendo. Então, irmão, precisa saber como é que nós estamos guardando a palavra de Deus. E o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Mas sabe por quê? O pecado destitui o homem dessa ligação com Deus. O pecado rompe, como rompeu com Adão no princípio. É só o pecado. O pecado você faz essa separação. E o salmista disse que ele guardou, como se fosse um tesouro, como ela é um tesouro para nossas vidas. A palavra de Deus é um tesouro. Há pessoas hoje, mano, lendo tudo quanto é livro de autoajuda. Eu não sou contra livro de autoajuda. Só que eu leio a Bíblia, porque é a palavra. O escritor de Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada, que penetra entre a divisão da alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Não há palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. Ela penetra. Às vezes, irmão, você está pregando, você vê que pessoas vêm chorando, porque ela toca, ela vai no mais profundo do ser. Não há ninguém que consiga se esconder da palavra de Deus. Então o salmista, quando diz no Salmos 119, 105, que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe por quê, irmão? Não podemos andar nas trevas. Com a luz, nós clareamos. Hoje tem um rapaz aqui, que é meu funcionário, motorista, de um dos carros nossos, e ele queimou o farol esses dias. Eu não estou conseguindo ver nada, porque ele viaja de madrugada. Tem que botar o farol. Por quê? Precisamos da claridade. Com a claridade nós não caímos no abismo. E essa é a palavra que dá claridade. Mas quando o Benedito, irmão, pregou, quando o Benedito falou para aquele homem que através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus entrou a salvação, entrou a redenção, entrou a vida eterna. Bom, ele não sabia ler. Não estou fazendo nenhuma apologia a nenhuma das duas coisas, nem o sábio, nem o que não sabe ler. Mas é só para identificar. Mas ele gravou no seu coração a palavra de Deus. E é por isso, irmão, que a palavra, às vezes eu fico vendo crente que às vezes fala assim: mas eu não sei fazer uma visita, eu não sei dar uma palavra. Irmão, conta o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes o seu testemunho vai fazer com que aquela pessoa entenda o milagre que Jesus fez na sua vida. E esse milagre é através da palavra, irmão. Não temos como se esconder da palavra. Mateus 6:21. Jesus diz assim: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é a palavra de Jesus. Aonde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. O nosso tesouro. Por isso que no início eu falei: irmão, guarda este tesouro. Eu, alguns anos atrás, recebi um missionário da África. E ele, o missionário Manuel, e ele me contou que a Bíblia, eles desfolhavam a Bíblia todinha e davam uma página para cada um. E eles iam trocando, como alguém da minha época, garoto, se trocava de gibi, aquela revistinha para a gente ler. Um levava um, semana que vem, eles trocavam a página. Quem estava com a primeira página de Gênesis, trocava com o outro da segunda, para poder ler a Bíblia. E hoje nós temos, é difícil ter uma casa aqui, que não tem mais de uma Bíblia. Como estamos lendo, como estamos guardando esse tesouro, como estamos entendendo esse tesouro. Porque Jesus falou, porque onde estiver o vosso coração, nós estamos colocando nosso coração aonde? Estamos colocando nas coisas desse mundo, que são passageiras, onde a traça e a ferrugem corrói. É muito importante, irmão. Eu que venho do comércio, do empresário, nós lutamos, queremos e cada dia crescer.
Mas quero dizer a você, não pode crescer sem a palavra. O verdadeiro tesouro nosso é a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para uma reflexão de vocês. Como você está guardando esse tesouro? Como você está dia a dia acumulando esse tesouro? Porque o Benedito, alguém pregou para ele aquela palavra e ele guardou. Porque ele não sabia ler. Ele guardou em sua memória aquela palavra. E aquela palavra converteu 2 grandes homens. A gente não tem a sequência desse, mas deve ter sido uma bênção, homens que se convertem nessa situação. São usados também por Deus. E Benedito foi usado, porque guardou a palavra no seu coração. Ainda, eu quero deixar para os irmãos, Salmo 1, versículo 2, nós podemos até ler, acho que o primeiro. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, mas não há outro prazer. Eu falei aqui na quinta-feira que eu preguei, que eu me incluo nisso, estamos muito preocupados. Eu vejo aqui muitas pessoas ainda com filho na adolescência, como a gente viu sair vários. Estamos preocupados em dar a eles vários conhecimentos de inglês, espanhol, várias línguas, que é muito importante. Vai ser muito importante para a vida dele. Eu vejo como tem sido importante na vida das minhas filhas. Mas o importante é que eles conheçam a palavra de Deus, que essa, mas tudo outro nós podemos perder durante a nossa caminhada. Mas a palavra de Deus, ela fica no nosso coração. Então, nós queremos dar tudo, mas precisamos dar esse conhecimento que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então o salmista guardava essa palavra como se fosse um tesouro no seu coração. Ele guarda, para que eu não peque contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, o que separa o homem, afasta o homem da presença de Deus é o pecado. E o salmista vigiava para que isso não acontecesse. Nós podemos ainda, João 4, 23, Jesus respondendo disse, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. João 14, 23. Guardar a palavra do Senhor. Por quê, irmão? Nós hoje podemos fazer tudo. O apóstolo Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que temos que fazer é guardar a palavra de Deus. Porque quando nós guardamos, sabe o que aconteceu, irmão? A minha infância toda foi dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, sendo ministrado desde criança. Por isso que eu dou um grande valor, eu vejo aqui jovem, adolescente. Porque a mesma coisa fiz com as filhas. A gente tem que ensinar essa palavra, que é a verdade. Mas voltando, o Salmo 119, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que nós, como estamos na luz, tudo, pode vir, todas as setas, você consegue desviar dela. Porque é lançado contra a nossa vida. Mesmo nós estando na igreja, trabalhando e tal, o inimigo não está satisfeito. Ele lança, mas quando você tem a palavra, quando você tem a lâmpada, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Quando você tem essa palavra, você tem claridade, você tem discernimento. Vem os momentos, uma hora que tem que afligir as duas convergências, você sabe para onde você vai. João 15, 7. Eu quero ater bem essa palavra. João 15, 7 diz assim, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo
o que quiserem e vos será feito. Se nós estivermos nele, tudo o que pedimos será feito. Porque, irmão, às vezes nós estamos travando numa luta tão grande na nossa vida e achamos que nós fomos esquecidos. Mas a palavra diz que aquele que estiver em mim, as minhas palavras estiverem nele, precisamos estar nele. E como é estar nele? É através da palavra. Não tem outro meio de você entender. Que é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos dá, nos garante a salvação, é através da palavra. Há pessoas que querem obter. Nós podemos obter qualquer resultado aqui na terra, resultado material, mas, irmão, para ter a vida eterna é só através da palavra do Senhor. É só através desta palavra. Que o salmista disse que guardava no seu coração, ardentemente, como nós hoje temos guardado essa palavra. Como estamos guardando essa palavra? Irmão, através desta palavra, você pode tirar muitas pessoas. Às vezes eu vejo muito isso, é muito comum na igreja, a pessoa vem no domingo e passa a semana toda sem falar do amor de Deus. Eu digo uma coisa a vocês, eu falo do amor de Deus o tempo todo. Não por ser pastor, mas é a oportunidade, está no coração a vontade. A palavra está ardendo de vontade de falar. Há uma oportunidade, eu prego, eu falo do amor de Cristo. Eu falo da misericórdia. Então, o que precisamos, irmão? Fazer como o irmão Benedito. Ter a palavra. Porque é a palavra que liberta o homem, é a palavra que salva. E quando estamos na luz, que é a palavra de Deus, não tropeçamos com facilidade. Por quê? Estamos na luz. Você consegue discernir. Você consegue ver a direção que você quer seguir. Por isso, irmão, não podemos sair na luz, não saímos facilmente do caminho, que é a palavra de Deus. Não caímos em qualquer abismo. Não caímos em abismo nenhum, porque estamos na palavra. Estamos firmados na palavra. Vem uns temporais, mas estamos firmados na palavra. Porque precisamos, irmão, firmar, guardar esse tesouro. Porque esse tesouro foi nos dado, irmão, para que nós temos a Bíblia como espada. A palavra diz que ela é espada. Então temos ela como espada da nossa vida, direção para nossas vidas. Então, o salmista diz que guardou a palavra, como fosse um tesouro precioso. E muitas vezes nós falamos desse tesouro, mas como é que está o nosso, como nós estamos guardando esse tesouro que recebemos? Está bem guardado. Mas o tesouro que eu falo bem guardado não é pegar a Bíblia, irmão, a gente guardar. É guardar no nosso coração, na nossa mente, a palavra. Quando a pessoa vem, você já viu aquela pessoa que está com o espírito preparado, que vê uma coisa, glória a Deus, você está pronto para reagir. Sangue de Jesus tem poder. É porque nós estamos com a palavra. E a palavra, irmão, ela tem que ser guardada. É esse tesouro que tem que ser vigiado, como a gente vigia uma coisa de tal importância na nossa vida. Assim é a palavra de Deus. Não podemos deixar ela escapar nem um minuto. Esse tesouro que eu se refiro não é riqueza, até porque nós lutamos para melhorar de vida. Todos querem melhorar, todos querem ter, todos querem melhorar a posição da sua casa, do seu comércio. Eu não estou falando da riqueza, irmão, tem pessoas que põem a família acima de tudo. Eu sou um bem guardador da família, protetor, mas entendi que acima de tudo, eu preciso, até para que eu possa manter a família, eu tenho que manter a palavra, eu tenho que guardar a palavra,
Porque quando você guarda a palavra, você está guardando também a família. Você está guardando todos os outros princípios. Você está guardando o princípio. Tem pessoas que botam a amizade acima de qualquer coisa. Que pelo um amigo é importante. A amizade é importante. Tão bom que todos tivessem bastante amigo e convidassem ele para a igreja. É importante. Mas a palavra, que é o nosso tesouro, está acima de tudo. Está acima da riqueza. Está acima da família. Ah, pastor, mas como está acima da família? Porque quando eu estou firmado na palavra, eu firmo a minha família na palavra. Eu sei porque por esses dias todinho, da gestação da minha filha, eu estava orando todos os dias. A gente já ora, né, para os filhos, mas eu estava orando ali, Senhor, porque a gente viu tanta coisa, né, de criança com esse problema de zika, problema de... Eu, Senhor, vem que a criança vem perfeita. O Senhor guarda ela, dá um momento. Então, na palavra, eu afirmo a minha família. Na palavra eu afirmo meus negócios. Na palavra eu afirmo meus amigos. Porque quando ele chega, vai ouvir a palavra do pastor. O pastor não fala um palavrão. Eu tenho funcionário aqui, hoje, que está ouvindo. Eu falar, eles sabem como eu trato com a palavra, com eles. Irmão, às vezes, eles querem que a gente tome uma decisão, preste atenção. Porque todo mundo quer que você, pastor, você tenha uma palavra que você resolva. Acontece problemas, quer que você resolva na hora. E eu, às vezes, demoro o dia para resolver. Eu tenho que tomar decisão. Mas por quê? Aprendi. Até eu fui ensinado de maneira diferente, orar 7 dias. Meu pai sempre falava isso. Qualquer decisão, ora 7 dias. Nós, assembleianos, fomos acostumados assim, ora 7 dias para tomar a decisão. Eu espero um pouquinho, preciso tomar decisão, porque firmado na palavra. Quando você firma na palavra, amor, é diferente. Tem pessoas firmado no autoconhecimento, na sua inteligência. Tem pessoa que afirma, não, eu sou inteligente, eu tenho PhD, eu tenho mais isso, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Firmado no seu conhecimento. O seu conhecimento vai embora. Tem que estar firmado na palavra. Quando o salmista disse que guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele está dizendo isso, tudo isso, firmou primeiro na palavra. As demais coisas virão em consequência da afirmação. Se nós estivermos firmados na palavra, irmão, sabe o que acontece? Vem a tempestade na nossa casa. Você tem a palavra. Vem a tempestade nos negócios. Nós sabemos como está, quem está com comércio, quem está em empresa sabe como está. Mas tem que estar firmado na palavra. Tem hora que dá vontade de fechar a porta e ir embora, desistir. Quem sabe disso? Quero dizer, o funcionário, firma na palavra. Porque você pode ser a diferença dentro da sua empresa, orando pela sua empresa, orando pelo seu patrão, firmado na palavra. Porque você escondeu essa palavra no seu coração, guardou ela para não pecar, vê de braços firmar, fala contra a empresa, que a empresa está ruim. Começa a orar pela sua empresa, começa a orar pelo seu patrão, pelo seu diretor, o seu chefe. Isso é firmado na palavra. Você vai ver se não muda. E eu, por estar firmado na palavra, Deus já fez um rebuliço na minha vida. Então, irmão, é porque firmado na palavra, guardei ela desde criança. Você lembra daquele homem rico, a passagem que Jesus conta do homem rico que disse: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: lê-os, observa as leis, os mandamentos. Ele disse: eu faço desde a minha meninice. Jesus falou: bom, então vai e vende tudo o que tem e siga-me. O que aconteceu? Ele estava firmado onde? Nos bens, na riqueza. Ele se entristeceu e saiu. Irmão, os bens, a gente pode de repente no mau negócio perder tudo. Vem uma avalanche, vem uma enchente, uma tempestade, vai casa, vai prédio, vai tudo embora.
Não fica lá. Mas quando você está firmado na palavra, tudo isso passa, abala, mas você fica. E Deus pode restituir tudo isso que você perdeu, porque Ele é Deus. Amém? Irmão, então quando você está firmado na palavra, vem uma doença, nós falamos agora que vem uma doença que vai levar, vem um câncer, vem uma doença na sua vida. Agora entra o desespero. Mas quando vem a doença e você está firmado na palavra, parece um monte de irmão para ajudar. Não foi isso que nós vimos agora aqui? A Amélia está aí, né, Amélia? Nós estamos lá firmados com ela na palavra. Amélia, você há de vencer. Deus é contigo. Fica firmado na palavra, porque a palavra, além de tudo, ela cura, ela salva e dá a vida eterna. Amém, igreja? É a palavra que nos garante a vida eterna, é a palavra que nos garante que nós, ao passar desse mundo, teremos um galardão para receber. É firmado nessa palavra. Que aí vem os dentro da igreja que ajuda, que nos ampara, que nos visita, que ora, e Deus começa a fazer a obra na nossa vida. Aquilo que parecia impossível, torna-se possível, porque Ele é Deus. Pessoas, às vezes, quantas vezes eu vi desesperada? Pessoas que, pastor, não tem mais jeito. Irmão, há coisas que às vezes a gente não quer contar. Eu queria pedir ao Renan, a permissão do Renan. A gente tem conversado, tem ministrado a vida do Renan, visitando ele. Um dia desse ele me mandou uma mensagem. Disse, pastor, estou desanimado de viver. Eu falei, fica firme que daqui a pouquinho eu estou chegando aí. Não é isso, Renan? Eu falei, a palavra te garante a vida, rapaz. Essa vida sua custou um preço de Jesus na cruz do Calvário. E o Renan, por várias tentativas. Um dia a mãe está com tanto cuidado com ele, que ela está dormindo na sala. Ele dorme assim, ele dormiu, por acaso ele dormiu no sofá, ela pegou um colchãozinho e botou. Eu quero dar esse testemunho para você ver o que é afirmar a palavra. E ele, então, essa pessoa está presente aqui, irmão, que eu estou falando, que eu estou acompanhando ele, sabe aquilo da gente estar junto na célula, levando, ministrando, dá um probleminha, me liga, eu estou indo lá. Ele me ligou, pastor, estou desanimado. Hoje é o fim. Corri, parei tudo, peguei a Ângela, fomos lá para a casa dele, pegamos ele, fomos comer pizza e bater papo e tal. Tem um mês que não dá crise. Glória a Deus. Precisa estar firmado na palavra. É a palavra. Fala, Renan, o Senhor é contigo. Por que isso, irmão? O Senhor trouxe, me entregou nas mãos para tratar. Então, eu só tenho uma coisa para fazer por ele, é orar e ensinar a palavra. Esse é o tesouro, Renan. Esse é o tesouro que nós temos que ter guardado no nosso coração. Quando nós guardamos isso, pode vir os vendavais que for, pode vir a tempestade que for, nós vamos vencer ela e vamos sair lá na frente cantando e louvando o nome do Senhor. Amém? Não sei da vida de ninguém quase aqui, estou contando o Renan, porque ele e a Amélia eu estou acompanhando, como eu estou acompanhando outras famílias, e tem visto a luta, mas eu tenho visto a ele, que a vitória está na palavra, é na palavra que está a vitória. Não tem outro meio, não sou psicólogo, que eu podia dar uma orientação técnica, mas o que eu estou dando, até porque o Renan já está sendo acompanhado, também para o psicólogo. Mas a gente está trabalhando na palavra, dizendo que a palavra liberta o homem, que a palavra salva, que através da palavra há vitória. Então, irmão, quando vier a tempestade, quando chegar aquilo que você acha que não pode, a resposta está na palavra. É aqui que está a vitória. A vitória está na palavra do Senhor, e essa o salmista disse, que guardei no meu coração para não pecar contra ti.
E às vezes, irmão, nós ouvimos o crente que a primeira tempestadezinha, ele balança. E corre para o pastor, vou largar a igreja, não estou conseguindo. Irmão, nós precisamos ter constância. Constância na palavra. Porque senão eu já tinha abandonado há muito tempo. Ou acha que pastor não passa luta, não passa tribulação. Pastor passa luta. Passa. Há momento que a gente vê a ovelha se rebelando, porque ela não é uma ovelha limpa, ela está com a capa de lobo, e quando o pastor dá uma piscotinha, ela voa em cima. Mas nós perseveramos na palavra, porque nós sabemos que é na palavra que está a vitória. E o salmista, quando diz isso, imagina, eu fico trazendo para os dias de hoje, que o salmista lá atrás não tinha esse conhecimento, 3.000 e poucos anos atrás, do conhecimento que nós temos hoje. Cada irmão hoje aí pode acessar a Bíblia pelo celular. Você tem facilidade de estudar a Bíblia. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que nos dá direção quando às vezes estamos perdidos. Você pega a palavra, começa a meditar. O Espírito Santo de Deus vem e começa a te clarear, te dar direção. E eu disse ainda que o nosso tesouro é a palavra de Deus. Diz comigo, irmão, o nosso tesouro é a palavra de Deus. O tesouro é a palavra de Deus. Esse é o grande tesouro que nós recebemos para nós cuidarmos. Por que isso, irmão? Porque muitos passam a semana inteira a Bíblia fechada. Nós precisamos fazer esse exercício, sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos conhecer profundo o que Deus quer da nossa vida. Precisamos conhecer o que Deus quer falar conosco. Às vezes você tem uma pessoa que você pode estar ministrando para ela. Mas às vezes, pastor, eu não tenho o dom. Mas você tem no conhecimento, o Espírito Santo te visita e você sabe que você vai dar uma palavra e aquela pessoa vai poder entender o que você quer dizer. Então, o salmista guardava essa palavra como fosse um tesouro. O Salmo 119, quando ele se refere lâmpada para os meus pés. Sabe o que eu às vezes eu entendo? Às vezes nós estamos assim, meio cego, na escuridão da vida, perdido em pensamento, perdido naquilo que é a nossa mente. Aí você começa, irmão, a refletir, começa a pensar, começa a ler a Bíblia e começa a clarear. Às vezes eu estou sozinho assim, e começo a meditar numa palavra, e aquela palavra vai abrindo a minha mente, vai abrindo o meu coração, eu começo a entender, e dali a pouco clareia, eu começo a seguir, pegar a direção. Então eu queria deixar para vocês, nessa noite, para a gente terminar, João 15:7, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem, e vos será feito. Mas para que isso seja feito, nós temos que estar nele. Essa passagem é da videira. Ele diz que ele é o galho. Nós temos que estar ligados. Nós somos um ramo, mas temos que estar ligados. Senão não recebemos. Eu falo sempre uma coisa, uma comparação muito simples da gente entender essa ligação do homem com Deus. É simples. Quem aí é mais antigo lembra do rádio que a gente tinha um dial. Você ia rodando até chegar ali para você sintonizar com a estação da rádio. Né? Você ia, hoje como é digital não tem muito isso, você já bota. Mas antigamente você ia rodando. Dali a pouquinho o som começava a chiar, dali a pouquinho você pegava a estação, não é isso? Aí você conectava certinho, aí o som ficava limpinho. Eu lembro disso, meu pai, os domingos à noite, chegava da igreja e ouvia o pastor Lourenço Ouço, um pastor famoso, um americano, que pregava no Rio de Janeiro, e meu pai, tudo. E ele ficava lá, aquelas ondas, esticavam a antena, porque estou falando isso na década de 60. Pastor Lourenço Ouço, alguém aqui já ouviu falar desse pastor, um pastor? E meu pai ficava ali com o rádio ali, e ele ficava ali sintonizando. Dali a pouquinho ele achava a sintonia. É isso que eu quero dizer, irmão, nós temos que estar nessa frequência,
nessa frequência com Deus. E como é que fazer isso? Palavra e oração. Porque a palavra, ela tira. A igreja está entendendo? Amém? Você tem que estar sintonizado com Deus. E essa é a sintonia que precisamos. Palavra e oração. Palavra e oração. Amém? Então João disse: se vós estiver de mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Está, irmão, ligado. É isso que eu quis dizer. Você tem que estar com a sintonia. E como fazemos isso? Através da oração, através da meditação da palavra, conhecendo e guardar. O Benedito jamais conseguiu ler a Bíblia. Só para fechar. Ele jamais conseguiu ler a Bíblia. Mas ele recebeu a palavra. E ao receber, depositou ela no seu coração, na sua mente. E o dia que teve a oportunidade de pregar, falou, conforme recebeu. E foi o que foi. Converteu homens grandes, homens intelectuais, através da palavra. Então você pode, irmão, através da palavra do Senhor, ganhar vida. Porque o mais importante disso tudo, irmão, na nossa caminhada cristã, a importante é a nossa salvação, né? É muito importante. É importantíssimo. Mas, irmão, nós temos que se preocupar. O pastor Sérgio estava falando agora da preocupação dele com uma irmã que precisa de um transplante. Da preocupação que teve com a irmã há 12 anos atrás, e ela está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Isso, irmão, é a igreja. É aquela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. A igreja que começou, o partir do pão. E nós hoje, irmão, eu estou falando, me incluo também. Então muitos isso, termina o culto, nós queremos ir embora, não participamos e estamos muitos individualistas. Nós precisamos estar juntos. Como é bom estar junto. As pessoas que eu estou visitando, eu chego lá, os irmãos querem fazer um café. Como é bom estar junto, você poder abraçar, você poder compartilhar a palavra que enriquece. A gente ouve às vezes testemunho de pessoas ainda que estão começando a caminhada. E como edifica a nossa vida. Amém? Eu queria que a igreja agora fechasse os olhos, que a igreja ficasse de pé.